Conexão Covid. Olá! Vacinas de primeira geração são diferentes daquelas chamadas de vacinas de segunda geração. Você sabe por quê? Quem tem essa resposta é a farmacêutica e professora da Universidade Estadual de Maringá, Patrícia Bonfim. Preste atenção! As vacinas de primeira geração são aquelas feitas a partir do vírus inteiro. Então, a vacina entrega o vírus inteiro ao nosso organismo, mas sem capacidade de causar doença. Então, esse vírus ele pode ser morto, que a gente fala de vacina de vírus inativado. A inativação geralmente é uma inativação por produtos químicos, e aí o vírus não consegue, ele está morto, não consegue causar a doença. Ou o vírus pode estar inativado, quer dizer, ele pode até ter um certo potencial de causar a doença, mas no geral isso não acontece. E aí o vírus é atenuado. Então as vacinas de primeira geração têm esse contexto, a entrega do vírus inteiro. Um exemplo que a gente pode dar de uma vacina de primeira geração de vírus inativado é a vacina do vírus da gripe, muito conhecida há muitos anos no nosso país, que é o vírus influenza ou vírus H1N1. Então, eles são inativados, são cultivados em laboratório e depois são inativados, são mortos, mas são capazes de estimular o sistema imune a produzir anticorpos contra essa estrutura viral. Pensa num vírus. Então, tem várias proteínas. Esse vírus, a gente é capaz de produzir anticorpos contra diferentes proteínas dessa estrutura. Aí eu costumo dizer que a resposta imune ela pode ser um pouco mais frágil, porque a gente, vamos fazer uma associação. A gente não produz soldados todos iguais, A gente produz soldados um pouco mais fortes, um pouco mais altos, outros um pouco mais baixos, cada um com a sua especialidade, mas não há assim uma forma homogênea entre todos eles. Por isso que essas vacinas costumam ser um pouco menos eficazes. As vacinas de vírus atenuado, que a gente tem de exemplo a vacina da febre amarela, também tem o mesmo raciocínio. Elas têm algumas ressalvas que, por conta do vírus estar atenuado e ter, mesmo que pequena, uma possibilidade de causar a doença, uma das ressalvas é idosos, não é muito recomendado o uso dessa vacina, pessoas que têm o sistema imune comprometido, como aqueles que fazem uso de terapias para câncer, pacientes com AIDS, enfim, são pacientes que podem ter uma contraindicação a tomar essas vacinas de vírus atenuado. Mas a forma de gerar a imunidade é semelhante pode ser vírus atenuado ou vírus inativado. Essas vacinas de primeira geração, elas são as mais utilizadas atualmente, assim, em ampla população, e elas usam algumas outras substâncias juntas que ajudam a estimular o sistema imune, que a gente chama de adjuvantes. E isso é comum, como estratégia de vacina. Já as vacinas de segunda geração, elas não utilizam o vírus inteiro, elas fazem estratégias de uma parte do vírus. Pode ser uma proteína específica desse vírus, que é importante, de repente, para a entrada na célula do hospedeiro, do humano. Pode ser uma proteína que é essencial para o vírus, e aí o combate com essa proteína mata o vírus. Então, precisa se conhecer um pouco da doença envolvida para criar essa estratégia. Mas, de forma geral, as vacinas de segunda geração utilizam o material genético do vírus para ser carreado até o organismo humano. Esse carreamento acontece, Ana, porque o material genético ele é muito frágil. O DNA ele é um pouco mais resistente, resistente à temperatura, resistente às nossas enzimas do sangue. O RNA, que é outro material genético de alguns vírus,
ele é bem mais frágil. Então, quando a gente vai entregar esse material genético às nossas células, para que as nossas células reconheçam e aí produzam uma resposta imune posterior a essas informações, a gente não consegue entregar esse material genético de forma livre. Por isso que a gente precisa de carreadores que levam esse material genético até as nossas células. De forma geral, a gente pode dizer que as plataformas, né, as estratégias das vacinas, elas utilizam algum micro-organismo, pode ser um outro vírus que vai fazer o carreamento dessa informação, ou novas moléculas que também vão permitir essa entrega adequada do material às nossas células para que crie, então, a imunidade. Muito legal, né? Mas tem vacinas de vários tipos. Esse é o tema do próximo episódio. Até lá! Conexão Covid, produção do projeto Conexão Ciência, uma parceria UEM e SET Paraná.